Tudo bom, pessoal? Estou indo agora renovar minha na verdade eu não estou indo renovar minha driver's license, estou indo atualizar o meu endereço na minha driver's license. Nunca deixem de fazer isso, nunca se esqueçam de fazer isso, porque é extremamente importante para vocês receberem aí as faturas de toll, caso você não tenha esse aparelhinho aqui que eu tenho nos carros. É importante para você ter como comprovação de endereço sua driver's license e principalmente, né, se um policial parar você e ele perguntar se o endereço da driver's license está atualizado e você não tiver atualizado por um determinado período, cada estado coloca de uma forma, isso pode gerar para você, sim, várias dores de cabeça, inclusive em multa. Então, tô indo lá, né? Apesar de já ter aí um certo tempo que eu não estou naquela casa antiga, por causa do vazamento que teve lá. Eu, inclusive, mostrei fotos aqui, contei a história que aconteceu. A seguradora da casa, ela tinha me colocado num imóvel provisório até que eu encontrasse um outro imóvel que me agradasse ou que eles terminassem a reforma daquela casa. Eu optei por ir para outro lugar, fiquei procurando enquanto eles estavam, o seguro daquela casa estava pagando, o meu seguro, não era nem o seguro do proprietário. Enquanto o seguro do proprietário estava reformando a casa, o meu seguro estava me proporcionando aí um outro imóvel que eles arrumaram temporariamente para nos abrigar. Quando eu achei a casa definitivamente, achei faz uns 30 dias atrás aí, pouco mais, pouco menos, precisei ativar todas as contas, e aí algumas contas, elas demoram aí um tempo para entrar no sistema deles, e principalmente conta de luz aí, e aí eu acabei indo agora lá, acabei resolvendo ir hoje lá fazer isso daí. Então fica essa dica aí para vocês, que é realmente muito importante. E quando eu tava indo lá, quando eu tinha feito o appointment, né, o agendamento para ir lá fazer a substituição, você tem que levar lá os comprovantes de endereço, né? E como já tive algumas surpresas por causa dessas comprovantes de endereço, eu sempre levo 3, 4, 5, porque às vezes eles dizem, não, mas isso aqui não é conta de consumo, então não pode. Isso aqui não é conta de endereço fixo, então não pode. Isso aqui não está impresso num papel egípcio, então não pode. Então eu já levo vários, tá? Sugiro que vocês façam o mesmo. Mas por que eu estou contando isso aqui para vocês? São dois assuntos aqui que estão atrelados, e fica aí também uma dica aqui para vocês que eu acho que pode ser muito legal para vocês ganharem um dinheiro até extra. Obviamente, você vai precisar do seu social, você vai precisar ter uma autorização de trabalho e você vai precisar também ter uma outra licença, que eu já vou falar sobre isso aqui com vocês, e é principalmente por causa dessa licença que eu estou indo fazer a alteração do endereço. Não só porque eu mudei, seria obrigado a fazer de qualquer jeito, mas daqui 2 semanas vai ter um leilão do qual eu quero participar e eu preciso da licença com os endereços e todos os documentos, tudo certinho, tá? Qual é a minha dica de hoje aqui para vocês? Muitas pessoas chegam nos Estados Unidos ou em outros países e querem focar em uma única coisa. Quer dizer que isso é errado? Não, lógico que não, né? Eu acho que você tem que ter foco mesmo, você tem que ter direcionamento e você tem que fazer a coisa ali acontecer. Mas às vezes a gente percebe que existem idiotas iguais a esse daí, que entram sem olhar na frente da gente e ainda continuam andando devagarzinho. O cara do meu lado aqui quase bateu na traseira dele. Quando você chega, você vai perceber que nem sempre você vai ganhar o suficiente para estruturar a sua família e pagar as suas contas, as suas responsabilidades, o seu aluguel e tudo mais, logo de cara, no primeiro, segundo, terceiro, sexto mês, né? Então, o que eu costumo sempre dizer para as pessoas foca, sem dúvida nenhuma, foca naquilo que você quer fazer, naquilo que você se propôs a fazer e naquilo que você quer fazer, né? Mas, paralelamente, você pode ir fazendo alguns negócios que vão te proporcionar aí uma renda que pode fazer uma diferença imensa no final do mês. E eu já disse para vocês aqui, eu gosto de negócios, eu prefiro ter vários negócios que dão um pouquinho do que ter um único negócio que dá um montão. Por quê? Se vem aí, como houve a questão da pandemia,
vocês vão ver aí um negócio pode acabar com a renda total de uma família ou até mais famílias. Mas se você tem 2, 3, 4, 5, 6 fontes de renda ali, e algumas delas são fontes de renda passiva, né? Você tem aí, por exemplo, um aluguelzinho que cai ali todo mês. Eu prefiro ter 8 aluguéis de 1.000 do que ter um de 8.000, tá? Por quê? Porque se uma pessoa ali tem dor de barriga, eu tenho 7/8 para receber. Mas se eu só tenho um e essa única pessoa tem dor de barriga, eu tenho 100% a menos da minha renda, né? Então eu prefiro fazer isso. E eu sempre tentei falar, eu já contei essa história aqui para vocês, eu vou explicar como funciona. Muita gente fala em flipping de casa, né? Mas flipping de casa, muitas vezes, além de você ter aí um valor mais alto para investir, não só na aquisição da casa, mas também e principalmente, porque esse a cerejinha do bolo ali, você precisa ter um cash flow para reformar, para pintar, para colocar à venda, para, enfim, pagar as custas ali que eventualmente tiverem que ser pagas. Então você precisa ter uma maior disponibilidade financeira. E eu, há muitos anos, faço flipping, vamos chamar de flipping, não sei nem se o termo correto é esse, mas eu faço flipping, entre aspas, aí, de carros, tá? Então, primeira coisa que você precisa aprender para isso, e não imagina que você vai ficar milionário fazendo isso aí, tá? Não vai ficar. Você vai ganhar um pouquinho a mais aí, vai dar uma equilibradinha aí na conta, vai dar para pagar uma prestaçãozinha ou outra aí, vai, certo? Principalmente se você tiver a manha de como comprar, o tipo de carro comprar. Não adianta você querer brigar com dealers, não adianta você querer achar que você... eu entendo tudo de carro, que eu leio 4 rodas, não sei nem se existe mais a 4 rodas. Eu leio 4 rodas desde que eu era pequenininho. Ok, né? Você pode ler a 4 rodas, não quer dizer que você entende de carro. Se você lê a Playboy, por exemplo, não quer dizer que você entende de mulher, né? Então, enfim, não dá uma baixada na bola e lembra, a simplicidade é o que vai fazer você ter um resultado legal, bacana, positivo. E resultado positivo pode ser $500, pode ser $1.000, pode ser $2.000, pode ser $5.000. Eu acho que qualquer valor positivo é sempre legal, tá? Lembra, às vezes é melhor você ganhar $500 do que você ficar muito tempo com o carro parado. Então a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: entra no site do DMV, do estado em que você quer morar, em que você está e que você quer fazer, e veja quais são os requisitos para tirar uma dealer license. Em alguns casos, eu lembro, eu tinha a dealer license na Flórida. Na Flórida você precisa ter o pátio, você precisa ter o parking dos carros, você precisa ter um lugar suficiente para abrigar aqueles carros, tá? No seu nome, seja um contrato de locação ou numa propriedade sua, enfim, você precisa ter. No Texas você não precisa ter o parking para colocar os carros. Você vai ter uma série de outras situações, por exemplo, em alguns estados você vai ter que ter o bond, dependendo do tipo de estado, do tipo de situação. Esse bond pode ser mais alto, esse bond pode ser mais baixo, esse bond pode nem existir, né? Pode nem acontecer. Então depende do estado. A melhor coisa que você pode fazer é observar quais são as regras olha, um policial, um xerife de moto aí atrás de mim. Você vai ter que olhar quais são as regras do bond e quais são as regras para você poder efetivamente fazer a estrutura que você vai querer tirar o seu dealer license, tá? Esse é um ponto 1. Ponto 2, você vai ter que necessariamente olhar ali qual é o tipo de mercado que tem naquela sua região. Não adianta você querer vender carros médios ou carros baratos ou carros intermediários se de repente naquela região eles só compram carros de luxo, ou não adianta você querer comprar um carro de luxo para vender numa região onde você vai querer ter um giro rápido, onde você vai querer ter um giro mais direcionado com um público diferente, né? Então assim, lembrem de olhar e se orientar de acordo com o tipo de estrutura, o tipo de região e principalmente qual é o tipo de mercado com que você quer trabalhar.
não adianta você trabalhar com mercados grandes, trabalhar com carros caros em mercados médios ou pequenos, certo? Outro ponto, você precisa comprar à vista, tá? Quer dizer que para você participar de todos os leilões, né, você vai precisar ter uma dealer license? Não, mas os leilões vão cobrar de você o valor à vista, pelo menos todos os que eu participei, eles cobram de você o valor à vista. Alguns casos, você vai chegar lá, vai ver o carro, vai ligar o carro, vai ver que está tudo bonitinho, tudo perfeito, tudo certinho, mas na hora que você ligar o carro, você não vai ver alguns problemas ocultos que podem estar acontecendo ali e não vai saber o quanto você vai conseguir gastar naquele carro. Você só vai saber isso depois que você levar efetivamente o seu carro para um mecânico da sua confiança ou para alguma pessoa que eventualmente conheça e possa efetivamente dizer qual é o tipo de situação que você vai precisar gastar, o que você vai precisar fazer. Eu já comprei carros que estavam perfeitos, lindos, maravilhosos, não tinha que fazer absolutamente nada, e eu tive casos em que eu tive que fazer uma série de coisas. Uma delas que eu me lembro aqui, que eu tive que gastar um valor considerável, e eu realmente não sei como é que aquele cara conseguiu fazer isso. Ele tinha gasto a parte interna dos pneus, dos 4 pneus. Era a parte interna, ou seja, não era a banda de rodagem interna, era a parte interna, era a lateral interna dos pneus. Não tinha como a gente ver isso, né? Eu só vi isso depois, quando um deles acabou estourando, um dos pneus acabou estourando, e eu acabei vendo os demais e a gente viu. Eu tive que comprar 4 pneus novos para poder vender esse carro. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Comprou o carro, né, para vender, sugiro que vocês deem um trato nele, façam uma limpeza bacana nele. Muitas vezes vocês vão comprar carros ali que são zero, muitas vezes vocês vão ver carro zero nos leilões, é muito comum isso acontecer. As próprias concessionárias fazem aí a desova de estoque que está parado, que está ali, né? Eles querem acabar vendendo, então eles vendem carro zero. Vocês vão ver muitos carros que entraram em troca, vocês vão ver muitos carros apreendidos por bancos, vocês vão ver, existem outros leilões que inclusive são leilões de locadoras, onde vocês vão pagar até barato no carro, mas lembra, carro de locadora é um carro um pouco mais complicado. Eu já comprei um, não vou dizer que eu fiz a besteira de comprar um, porque não quero julgar, mas aquele carro específico no qual eu comprei, eu tive aí uma série de dor de cabeça, porque o carro realmente parecia que as pessoas tinham pego aquele carro para fazer rally no deserto, né? Você tinha areia dentro do carro para tudo quanto é lugar, você tinha várias mangueiras ali queimadas ali de desgaste. Eu acho que inclusive devia ser de algum estado mais para o norte, onde eles jogam gelo, eles jogam sal por causa do gelo. Então realmente aquele carro estava muito ruim, eu acabei gastando muito dinheiro para consertar o carro, nem valeu a pena. Mas cada vez que você compra um carro, dá um trato nele e vende, você acaba tendo aí sim uma margem de lucro. Como eu disse para vocês, se vocês forem com muita ganância, não vai dar certo. Mas se vocês forem pé no chão, na boa, equilibrado, tendo consciência aí de que vocês vão ganhar um pouquinho em cada situação, e que ganhar um pouquinho é muito legal, melhor do que não ganhar nada, né? Vocês vão acabar tendo um resultado aí bem positivo e pode ser legal. Geralmente aí eu costumo achar que qualquer lucro aí em cima, mais de $1.500, $2.000, é um lucro super legal que dá para fazer, né? Se você fizer aí um desse por mês, você não vai ter tanto trabalho, você pode tocar o seu trabalho normalmente, você não vai ter não vai precisar de tanto tempo, né, para fazer esse tipo de coisa, e obviamente você vai ter aí um lucrinho aí de $1.500, $2.000 a mais, que às vezes ajuda aí nas contas de casa, paga um aluguel e ainda pode ser que até você ganhe um pouquinho a mais. Outra coisa que eu acho que é importante falar aqui para vocês é que depois de um certo tempo eu passei a trabalhar com carros
diferenciados, né? Carros de um nível um pouco mais alto. E muitas vezes quem me conhece está comigo, me encontra em algum lugar ou alguma coisa assim, às vezes ele me vê com um carro numa semana, 2 meses depois ele me vê com outro, um mês depois ele me vê com outro, e outro mês ele me vê com outro, e aí ele fala, poxa, mano, o Daniel é bilionário, tá rasgando dinheiro, não é, antes fosse, né? Deus queira que um dia chegue a isso aí, se Deus quiser. São justamente carros que eu acabo comprando nessas condições e acabo vendendo também mais rápido do que eu comprei, com certeza, né? Você pega carros, às vezes com valor agregado mais alto, você tem um público mais nichado, mas tem poucos carros, né? Tem poucos desse no mundo, talvez nos Estados Unidos, às vezes no mundo, e eu falo no mundo porque eu estava há 2 meses atrás, foi num leilão que eu peguei esse carro, eu comprei um carro de 2019, tinha 250 carros desse no mundo, né? Foram fabricados 250 carros desse no mundo, e tinha um valor bom, muito bom, então você acaba fazendo um arremate num leilão, dá um mega trato no carro, manda fazer um ceramic coating nele para ficar bonito, brilhando e tal, dá um trato por dentro, gasta aí uns $600 para dar um trato bacana no carro, e aí obviamente você vende aí com uma margem a mais, você acaba ganhando aí 8, às vezes $10 mil num carro desse, que acaba sendo super interessante, né? Então fica essa dica aí para vocês, você que quer ter um dinheiro extra, quer fazer um trabalho extra, obviamente lembrando que você vai precisar do seu social, do seu work permit, ou do seu green card, ou da sua cidadania, eventualmente se você já for cidadão, você vai precisar disso aí para de repente fazer aí uma solicitação de um dealer license, porque muitos estados não permitem que você compre e venda carros mais de 4 por ano. Alguns estados são 3, outros são 4 carros por ano, é o máximo que você pode fazer em nome da sua pessoa física. Se você for fazer isso, 4 carros para mim tá bom, lembra, é o carro que você já tem e mais 3, né? Se eventualmente você tiver um no seu nome, aquele carro já conta como um deles. Então toma cuidado com isso, senão pode dar dor de cabeça para vocês lá na frente. E tirem a licença, façam redondinho, declarem, paguem o imposto. Com certeza absoluta é uma forma de renda simples que vocês podem fazer, e vocês vão acabar tendo aí um plus que, principalmente quem está chegando, acaba sendo muito importante aí para ajudar na renda familiar, certo? Fica a dica aí para vocês, deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeo, de dicas mais simples assim. Eu acho que eu devo ter mais umas 3 ou 4 aí para falar. Se vocês acham que é legal esse tipo de vídeo, comentem aqui, eu vou tentar trazer algumas outras dicas aí para incrementar a renda familiar e obviamente aí ajudar a pagar uma conta ou outra, principalmente no começo. Eu sei o quanto isso é importante. Fiquem com Deus, um grande abraço, obrigado.